e vai passar pano e pronto, final, ponto, vai ter. E esses caras, com a máquina na mão, eles têm a ferramenta máquina na mão deles. Do outro lado, quando você tem o bolsonarismo, você tem a máquina na mão, quando eles estão com a máquina na mão. Você tem o aspecto ideológico muito mais forte. É muito mais forte do lado do Bolsonaro do que do lado do PT. Em que sentido? Porque, por exemplo, o cara que defendia o PT... Não tô questionando, tô perguntando mesmo pra entender. Não, mas ó, é interessante essa pergunta. O cara que defende o PT, assim, eu defendo muito, poucos são os ideológicos. Normalmente, a grande massa da galera que defende o Lula e o PT é uma galera que viu, de alguma forma, a sua vida melhorar durante os governos petistas. Entendi. Então, ele tem ainda um calço de pragmatismo. Olha, eu não entendo muito dessa parte de ideologia, mas o que eu sei é que quando o Lula era presidente, eu comprei minha geladeira e comprei meu carro. Que aí a pessoa que não entende de onde veio o plano real e toda a função econômica disso, que o Lula colheu esses frutos que não eram dele. Exatamente. O cara do Bolsonaro, não. A vida do cara do Bolsonaro, se você parar pra pensar, a vida do brasileiro, do Temer pra cá, só piorou. Só piorou. Dólar só aumentou, bolsa só caiu, a inflação tá gigante, poder de compra diminuindo. Só piorou, cara. Tudo piorou. Este cara, ele calca a sua defesa em quê? Em pura ideologia. Se você é contra o governo do Bolsonaro, não é como o lulista que ele fala assim, você então é contra eu comprar uma geladeira. Porra, na época do Lula eu comprava geladeira. Esse cara é o seguinte, você é contra o Bolsonaro, você é contra a família. Você é contra os cristãos. Você é contra o conservadorismo. Então você vê que são coisas... Os valores tradicionais da família brasileira. Você vê que tem muito mais um aspecto de seita do que o outro. E como eu te falei, cada lado tem as suas ferramentas. E aí a gente vai entrar numa discussão que ela é um pouco subjetiva, mas eu acredito que as ferramentas do PT estão enfraquecidas. Por quê? Como eu falei, primeiro eles têm os sindicatos. Os sindicatos não têm mais o poder que tinham antes. Né? Primeiro... Você acha que não pode voltar? As taxas todas que foram tiradas? Pode, mas eu acho difícil, porque além dessa parte institucional, que eles perderam o imposto sindical obrigatório, etc., você tem hoje... Que foi um alívio, né? Foi. Você tem uma massa de informação muito maior. Antes, por exemplo, simplesmente não se discutia direitos trabalhistas. Você pegar quando o Lula ganhou, você não tinha o outro lado da moeda. Você não tinha pessoas falando por menos direitos trabalhistas. Você tinha um ou outro, mas era um mar de gente lutando pelos direitos trabalhistas. Quero direito trabalhista. Tarará. Quando a Dilma ganhou em 2014, o questionamento já estava muito mais aflorado. E agora, então, ainda mais. Então, eu acho que essa ferramenta está enfraquecida. Eu adorei. Eu não sei onde é que foi que eu vi o lance lá do pessoal que tava brigando pela CLT, brigando pela SLT, mas daí na hora de contratar, tava contratando o PJ. Os dois, o PT e o PSOL, mesma coisa. E aí, assim, porra, mas não é tão bom? Por que vocês não estão contratando CLT e estão preferindo PJ? Só explicando aqui, pessoal, que às vezes, né, a gente tem esse costume de... Eu tô na bolha política, então eu falo disso todo dia, eu acho que as pessoas estão acompanhando tudo, e às vezes não é. Só pra localizar quem tá assistindo na live. Qual que é a minha visão de direito trabalhista? Quando você aumenta demais esses direitos, você prejudica o trabalhador. Né? Essa é a nossa... A minha intenção não é proteger patrão, muito pelo contrário. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Você tem uma pessoa que ela quer trabalhar. Essa pessoa, sei lá, vai ganhar R$1.000. Como é que você faz para ela ganhar R$2.000? Você aumenta via lei? Não, porque aí o cara que não pode contratar não contrata e você gera desemprego. Você gera um ambiente melhor de negócios para que mais empresas concorram por esse cara. Porque nenhuma empresa é boazinha. Nenhuma empresa fala assim, porra, esse cara... Eu sou bonzinho, eu vou dar R$2.000 pra ele em vez de 1.000. Isso nunca vai acontecer. Só o Flow. Isso... É verdade. Ô, louco, Monark, tá com moral aí, hein, ô Igor? Mas calma lá, que tiveram esses fatores das empresas olhando. É isso. Né? É isso. Então, aí é que tá. Exatamente. Entregamos um bom produto. Exatamente, a concorrência. Ninguém recebe 1.000... porque a empresa é boazinha. Se recebe 1.000 é porque tem outra empresa querendo contratar por 1.000. Então você tem que pagar os 1.000. E se tiverem 10 empresas, uma vai querer contratar por 2.000. Opa, então vou ter que pagar 2.000. E assim, e esse discurso, ele não é calcado em ideologia. Ele é calcado em prática. Quando você observa os países do mundo, os países que têm mais direitos trabalhistas são os países que expulsam seus trabalhadores. Sim. Você acha que o mexicano vai para os Estados Unidos ou o americano vai para o México? Exato. É claro que o mexicano vai para os Estados Unidos. Você acha que o mundo inteiro vem para o Brasil ou o brasileiro sai daqui para ir para o mundo? O brasileiro sai daqui. Cara, nós estamos exportando nossos talentos. Quem hoje se forma quer ir para a Austrália, Irlanda, Canadá, Estados Unidos. O cara não quer ficar aqui. Nós estamos exportando os nossos talentos. Isso é um absurdo. Então, por isso que eu acho que
A gente tem um excesso de legislação trabalhista. Você quer ver? Eu vou até dar um dado aqui. 95% de todos os processos trabalhistas do mundo estão no Brasil. Quanto por cento? Perdão, 95. Caralho. Pensa o seguinte, a cada 10 processos, mais de 9 estão aqui. É como se fosse 9,5 processos, estão aqui no Brasil. E Na nós... verdade, é 19 de 20, né? É isso. E nós nem somos um país industrializado. Nós não somos. E nós temos tudo isso. Vou dar outro dado aqui. A nossa justiça trabalhista é a mais cara do mundo. Só que ela é mais do que o dobro do segundo colocado. E por que Então, isso? Porque aqui no Brasil, cara, nós temos uma máquina muito inflada, nós temos muitos juízes trabalhistas, nós temos muitos direitos trabalhistas que são, inclusive, previstos na Constituição, que é uma outra discussão, não é um projeto de lei. Pra você mudar, você tem que fazer PEC, então é difícil pra caramba. É tudo... E é uma lei arcaica. Por exemplo, você como PJ, você tem muito mais flexibilidade para trabalhar no horário que você quer. Sim. Do jeito que você quer. Você fala, eu vou tirar 60 dias de férias. O problema é teu, você vai tirar. Tá ótimo, legal. Você, CLT, você não consegue. Você não consegue. E o contrário também. Esse ano eu não quero tirar férias. Eu quero trabalhar bastante, que eu quero juntar mais uma Pra no grana. ano que vem tirar 60 dias. Exatamente. Você não pode. não consegue. Você não consegue. Cara, é um absurdo, cara. Porque tá arcaico. Exatamente. E como é? Vamos modernizar. É tudo PEC, é difícil. Tem que mobilizar 300 e não sei quantos deputados em 2 turnos e não sei o quê. Então, Vamos contratar PJ. exatamente. Aí a gente começa a ter jabuticabas brasileiras. Você começa a abrir a Yasmin EPP ou MEI para que você consiga ser contratada PJ, o que é um absurdo. Né? Então eu acho Isso é o que tá acontecendo. Exatamente, é o efeito colateral do protecionismo, né? Nós, como eu falei, nós regulamos muito o mercado e, enfim, e fica ruim de trabalhar. A verdade é essa, fica ruim pra caramba. Fora que tem mais uma questão, que é uma questão moral. Vamos fazer um exemplo. Pode viajar aqui, né? Acho que não Pode, tem tá problema. liberado. Aqui é a mesa da viagem. Então vamos lá. Quando você... Cara, você pega o Homem das Cavernas. O Homem das Cavernas pegava uma pedra. Aí ele lascava aquela pedra, formou uma ferramenta. De quem é aquela ferramenta? Daquele homem que lascou. O fruto daquele trabalho dele é dele. Ele pegou uma coisa que não é escassa, que são as pedras tem em tudo quanto é lugar, lascou e transformou em um produto escasso. Uma pedra lascada é escassa. Então, aquele fruto daquele trabalho é dele. Se a gente transportar isso para o Brasil hoje, de quem é o trabalho, o labor de quem está trabalhando? Do trabalhador. Se eu presto um serviço, se eu sou bom em fazer podcast, se eu sou bom em, sei lá, fazer essa garrafinha de água, de quem é o fruto do trabalho? O meu. Então, eu deveria poder vender isso da maneira que eu quero, na quantidade que eu quero, no preço que eu quero. Aqui no Brasil, você não pode fazer isso. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira trabalhar 7 dias por semana durante 2 meses e depois não trabalhar mais. Você escolheu que você quer isso. Não existe nenhuma brecha na legislação trabalhista para que você consiga fazer isso. Você não consegue. Você simplesmente não consegue. Ou seja, você precisa de um terceiro que vai falar para você: olha, eu digo como você vai vender o seu fruto do seu trabalho e da maneira e quanto vai custar ainda por cima. Isso é imoral, cara. Isso é imoral. Você está tirando o poder do trabalhador e jogando na mão ou de um líder sindical, né? Ou de alguns deputados que vão legislar por aquilo que você deve fazer. Isso é um absurdo. O Estado brasileiro trata o trabalhador como um imbecil, como incapaz. Olha, você é incapaz de negociar o teu trabalho. Eu vou negociar para você, tá bom? Tu é liberal, né? Você é liberal. Sou. Então, é isso. Isso me revolta muito. Tem a questão da FGTS também. Desculpa ficar me alongando nesse assunto aqui, cara. Aqui Esse é assunto... Tá ótimo. Cara, aqui é Vamos pegar, por exemplo, dia o de alongar os FGTS. assuntos. Todo mundo acha que o FGTS é um direito. Né? Eu surgi na internet, inclusive, por causa dessa briga. Eu queria saber isso também. Eu Então também vai. queria Essa história saber é boa. essa história. Já que a gente tem tempo, qual que é a história? Eu fui fazer engenharia química. Eu não entendia absolutamente nada de política. Nunca gostei de política, de economia. Não, eu sempre gostei de química. Que maravilhoso e física. isso. E por Cara, que dá pra engenharia química? Cara, eu amava. Eu era tão... Você nasceu em São Paulo mesmo? Nasci em São Paulo. Tá. Eu estudei no Colégio Lumiere, aqui na Zona Leste. E aí eu tinha um professor de química. Mano, o cara era demais. É demais, né, até hoje. Márcio Palumbo. E aí esse professor, ele... Não me é estranho. Não me é estranho também. Ele é irmão do Major Palumbo, que é do bombeiro. Sei. Que tem o mesmo sobrenome do delegado Palumbo, que é vereador. Ah, é isso. É, sim, Tá bom. exatamente Tá bom. isso. Tá.
É o sobrenome. Aí o que acontece? Esse cara, ele é, né, um puta professor, e ele sempre estimulou os alunos a estudarem química. E eu gostava pra caramba. Ele falou, cara, vamos montar uma turma, vamos pra maratona de química? Só que eu tava no segundo colegial, e era pra disputar com os alunos do terceiro. Aí, eu sei que vocês... Ele falou, Arthur, você tá no segundo? Vai. Aí fui eu, mais 3 amigos, a gente se destacou lá e fomos. Aí falei, não vou ganhar, né? Pô, tô ali com os alunos do terceiro, é claro que eu não vou ganhar. Fui lá pro Rio de Janeiro, tal, fiz as provas, tal, não sei o que lá. Peguei 4º lugar do Brasil inteiro. Cara, isso me deu um estímulo. Falei, puta, química é o que eu quero, eu sou bom nisso. Eu gosto disso. Fazer engenharia química. Aí fui fazer engenharia química e fui trabalhar com meu pai com sucata de aço, né? A gente compra e vende sucata. E aí eu lembro da cena, cara. Eu lá, 17 anos, não sabia nada de FGTS. Um funcionário chegou, Arthur, dá um toque no seu pai pra ele me mandar embora. Eu falei, pô, mas que... eu arrumei um emprego melhor, tal, né? Eu não vou mais ficar trabalhando aqui na chapa, no sucata, nem lembro o que ele tinha arrumado. Beleza. Aí eu cheguei, pai, pô, não vou falar o nome do cara, né? O fulaninho quer ir embora, tal, manda ele embora. Aí ele, pô, pede pra ele pedir as contas. Fala pra ele, chama ele aqui na sala, vamos conversar. Por que você não pede as contas? Mas aí eu vou perder o FGTS. Lá eles negociaram lá, eu falei, pai, por quê, cara? Como assim? Que desgraça é essa? Ele quer ir embora, ele perde o FGTS. Não, é que aí ele perde a multa. Eu falei, como assim? É um direito dele o FGTS? É. Você pagou esse FGTS? Paguei. Tá na conta de quem o dinheiro? Na conta dele. Peraí. Você pagou o FGTS. O FGTS está na conta dele. Ele existe. Ele existe, está na conta dele. E ele não pode pegar o dinheiro que é dele. Não pode. Como assim ele não pode pegar o dinheiro que é dele? Não pode, o governo não deixa. Se ele pedir as contas, não pode. Mas se eu mandar ele embora, ele pode. Pô, então manda o cara embora. Seja gente boa. Só que se eu mandar ele embora, eu tenho que pagar 50% de todo o dinheiro que ele tem guardado. Qual a culpa que nós temos? Era só um grande acordo entre os dois, né? Qual a culpa que o empregador tem do empregado querer ir embora? E qual a culpa que o empregado tem de ter qual a arranjado culpa- um emprego melhor? Qual a culpa dele pra que ele não possa pegar o dinheiro dele? Que é dele. Aí eu falei, vou pesquisar isso daí. Se o dinheiro tá guardado, ele tá rendendo, certo? Beleza. Na época, a poupança rendia 6% ao ano. Ô, saudade. Nessa época. Ô, 6% saudade. ao ano. Hoje vocês entram na LTW, que tem melhores planos. É Ô, isso. Prossiga. louco. Já que é pra fazer merchan, ou comprem meu curso de criptomoeda. Também pode Olha, Coinvalor.com.br. Entrem lá. ser. Perfeito. Aí o que acontece? Eu falei, bom, poupança rende 6%, o FGTS deve render mais, claro. Pô, você tá pegando dinheiro do trabalhador. Não dá a opção dele investir em outra coisa. É compulsório, então deve render mais. Quando eu fui pesquisar, 3%. Eu falei, não, peraí. Peraí. Nós estamos num país... nessa hora você já tá assim, né? Começou a revolta. Não. Assim que ele começou Não. a ficar revoltado. Mas é verdade. Eu fiquei muito puto. Eu falei, cara, nós estamos num país que a inflação é 10, 11%. Na época, a inflação tava isso. Então, quer dizer, eu tenho R$100 no dia 1º de janeiro de um ano. R$100. Eu compro, sei lá, um tênis de R$100. Tô dando um exemplo aqui. Dali um ano, sei lá, o 1º de janeiro do outro ano, aquele tênis que eu queria comprar, com aqueles R$100 eu não compro mais, porque ele tá 110. Então, vamos supor que eu peguei esse 100 e deixei no FGTS. Eu tenho que ter o dinheiro, já que eu guardei, eu tenho que ter dinheiro para comprar o tênis e mais alguma coisinha. Porque eu guardei, eu optei Ele tá por rendendo. sacrificar a minha compra durante um ano. Eu vou andar um ano de tênis velho para comprar aquele tênis. Aí eu recebo 103. Cara, o governo tá me roubando, cara. Aí você vai falar com os caras, mania FGTS. Não, FGTS é meu direito. Não é teu direito, irmão. É um dever. O governo tá te roubando. Você sabe quanto rende a FGTS? Não, o que é isso? As pessoas nem sabem o que é rendimento. Cara, eu tinha 17 anos. Fiquei com esse ódio. Essa semente de ódio no meu cérebro, velho. Me caducando. Assim, mas aí você vai aprendendo várias outras Mal coisas. sabia, entra o narrador, mal sabia o pequeno Arthur que era apenas o primeiro grande ódio Ele botou no- político. Nossa.